começar, vamos contextualizar, né, a galera que tá por fora da fofoca, né? Hoje o Davi sofreu aí uma acusação, disseram que ele teria ameaçado a ex-namorada, a Tamires, né, com uma arma de fogo, e ele se pronunciou nas redes sociais. Ele negou essa história, tá? Ele disse assim: boa tarde a todos. Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar. A amizade também e a vida que segue. Agora, levantar uma acusação dessas contra a minha pessoa, isso não existe. A internet hoje, cada vez que passa, está ficando cada vez pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. Agora, fica muito nítido que isso é para me derrubar, mas não vai, bebê. Deus está comigo. Aí nesse post, né, que tem um textão aí, acho que é até difícil para vocês lerem, por isso que eu estou trazendo aqui, quem quiser acompanhar, quem conseguir com as letrinhas miúdas, ele ainda falou da perseguição que vem sofrendo desde que se tornou famoso. Ele disse assim: que perseguição contra a minha pessoa? Não posso tomar água de coco na praia, não posso postar uma foto, não posso fazer nada, isso está ultrapassando limites já. Só peço a vocês que entendam a cabeça de vocês que eu sou um ser humano, tá? E na sequência, ele negou a sentença da suposta medida protetiva que saiu ali, né, supostamente com seus dados. Então, olha só, quando veio essa acusação, né, de que o Davi teria ameaçado a Tamires com uma arma de fogo, vazou também uma suposta medida protetiva que teria sido concedida a ela. A gente tem o print aqui, e aí ele postou: é tanta mentira que não tem nem meus dados nessa intimação. E aí o Davi ainda publicou uma nota sobre o ocorrido depois, né? Uma nota um pouco mais profissional que diz assim: em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais. Atenciosamente, Assessoria Jurídica Davi Brito. Então a gente tem aqui, né, toda a explicação do Davi, que se pronunciou depois desse bafafá que surgiu nas redes sociais. E aí o que rolou? Circulou, né, vamos fazer um resuminho aqui. Circulou a informação nas redes de que a Tamires, a ex-affair do Davi, só para relembrar aqui, como eu disse no início, ela teria conseguido uma medida protetiva na justiça após, né, a musa do boi garantido relatar ter sido ameaçada com uma arma de fogo por ele. E aí, gente, a gente trouxe aqui o bruxão da fofoca, o nosso colunista Lucas Pazin, porque ele apurou, né, tudo com uma fonte próxima, e vai contar pra gente, porque a gente tem aqui o lado do Davi, que se pronunciou nas redes sociais, mas e a Tamires? Isso é verdade, não é? O que você apurou pra gente, Pazin? Bom, vou contar para vocês um pouco desses bastidores, né? Desde que a Tamires apareceu ali, e a gente viu essa história toda do Davi com a Tamires, a gente tem acompanhado aqui nos nossos programas e a gente tem tentado conversar com a Tamires também, né? A gente até convidou ela para fazer uma entrevista, para participar. Ela não quis, mas eu mantive contato com ela ali e fui perguntá-la, assim que vazou isso, essa primeira informação veio de uma página aí do Instagram local, né, de Manaus, eu acho, e aí isso acabou se espalhando e eu fui tentar ouvir as partes. Eu também mandei uma mensagem pro Davi, tá? Antes mesmo dele fazer essas postagens, para ver se ele queria falar com a gente, se ele queria se posicionar. Logo depois veio aí esse posicionamento do Davi nas redes sociais, de várias formas. Então, acho que o Davi já falou o lado dele. Se ele quiser falar mais, é claro que a gente está aqui para ouvir, mas ele falou, né? E a Tamires, ela me respondeu o seguinte, eu vou até abrir aspas aqui para vocês, porque como é uma apuração que a gente está fazendo agora, eu não quero nem correr o risco de falar alguma coisa que não foi o que ela me falou. Ela respondeu o seguinte: sim, é verdade. E a sentença vazou. Não posso falar nada porque o processo está em segredo de justiça. E as provas estão lá nesse processo. Então, assim, isso foi a única coisa que a Tamires quis conversar, quis afirmar, que realmente, né, ela diz
que existe essa ação, que ela moveu, que ela teria movido sim essa ação contra o Davi, e que existe também, segundo a Tamires, essa medida protetiva aí, né, protegendo ela do Davi por conta das coisas todas que foram expostas aí, né, nas redes sociais. Bom, esse foi o ponto, né? Eu conversei com a Tamires, pedi o contato do advogado da Tamires, porque eu acho que quando envolve um processo assim, a gente tem que tentar ouvir os advogados também. E estou tentando o contato com o advogado da Tamires e também tentando ouvir a parte jurídica aí do Davi para saber quais medidas são essas que ele diz que vão ser tomadas e a gente também quer contar aqui, né? Aí eu conto para vocês um pouco de bastidor agora, de fontes, né? Eu conversei com algumas fontes ligadas aí a Tamires, ligadas a que acompanharam de perto um pouco esse burburinho todo que envolveu a Tamires e o Davi, o término deles, que ficaram várias dúvidas também, né? E eu conversei com algumas partes e o que eles me contaram é o seguinte, que a Tamires está bem mal com essa história toda, que ela teria perdido peso, que não está conseguindo trabalhar, que está precisando cuidar da saúde mental dela. Esse é um ponto que algumas fontes aí me passaram, que ela está precisando cuidar da saúde mental dela e que realmente ela ficou com muito medo disso tudo, né? Ela acabou entrando com essa medida protetiva para registrar tudo que ela estaria passando aí, né? Que é os hates todos que ela tem recebido nas redes sociais desde que isso surgiu, e o medo que ela ficou desse relacionamento, de como caminhou esse relacionamento e de uma suposta atitude aí mais agressiva do Davi. Então, além dessa confirmação por parte da Tamires, da ação, eu tenho também esse bastidor das fontes aí falando como a Tamires se sente neste momento, né? Ela estaria passando aí por um tratamento psiquiátrico, cuidando da saúde dela. A gente sabe que realmente, quando envolve hate, redes sociais e tudo mais, e um relacionamento que pelo visto não foi muito saudável, porque senão não teria esse desdobramento todo, é realmente algo muito delicado. A gente está muito aqui apurando tudo que está acontecendo ainda, porque foi algo novo, né? Eu já tentei entrar em contato aí com a polícia também para ouvir o que eles podem falar sobre isso, a Delegacia da Mulher de Manaus, o que eles podem relatar para a gente sobre isso. É difícil você dizer o que realmente está acontecendo agora. A gente tem o Davi de um lado negando, falando que é mentira, mas também acho que a declaração dele não fica muito afirmativa no sentido do que aconteceu então. O que é mentira? É mentira porque você não sabe ainda dessa medida protetiva? É mentira se existe essa medida protetiva? O que ele afirma que é mentira, né? A gente sabe que o Davi sofre bastante ataques aí nas redes também, tanto quanto a Tamires, então é preciso ter cuidado com todas essas informações, só que a gente não sabe exatamente o que o Davi diz que é mentira, né? E a gente tem o lado da Tamires, aí sim, ela afirmando, sem dar muitos detalhes, mas afirmando que sim, que existe essa medida protetiva, que ela conseguiu essa medida protetiva contra o Davi. E ela afirma que essa sentença aí que vazou, que a gente viu muito cortada, muito estranha, né? Num primeiro momento a gente falou, opa, será que isso é verdade mesmo? Cadê o resto dessa sentença? Ela afirmou que essa sentença existe, sim. Então, estamos de olho aí, o que eu trago de bastidores aqui, divido com vocês, é isso por enquanto. É importante ouvir os dois lados, né? Então, mesmo sem os detalhes, a gente tem a confirmação aí da Tamires que não é só um boato, isso de fato está acontecendo, tem uma medida protetiva aí. E para ela ter conseguido essa medida protetiva, certamente houve um depoimento ali sério, ela levou apresentou, né, algum tipo de material para a polícia. Então, embora a gente não tenha, para ela ter conseguido isso, de fato, tem algo a mais aí que talvez a gente descubra mais para frente ou nem descubra, né? Porque certas coisas não tem que invadir o ramo da fofoca, né? Ali fica em segredo de justiça mesmo. E aí a gente tem que ser muito responsável ao comentar, né? Então, algumas pessoas já vão falando, isso, é aquilo, falando tá certo, falando tá errado. Não é uma briga sobre quem tá certo ou tá errado, o reality show acabou, né? Agora são as vidas das pessoas ali. E de qualquer maneira, mesmo sem essa situação, esse término já foi todo muito complicado, muito conturbado, né? Desde aquela situação ali do termômetro, a entrevista que a Tamires deu, ele dizendo que estava doente, depois no dia seguinte, né, levando uma vida normal. Então, é um relacionamento que realmente
deixa todo mundo com várias interrogações, né, Ker? Não, com certeza. E aparentemente foi um relacionamento tóxico, né, gente? Assim, muito Sim. rápido, de supetão, mas aparentemente tóxico, que foi exposto. Eu me coloco no lugar da Tamires. Eu imagino o medo que ela tá, principalmente agora, vindo à tona isso, né? Porque não é ela a famosa, né? Ela se tornou uma figura pública mais, né, devido a Parintins e depois das aparições com o Davi, mas eu acredito que ela não estava preparada, gente, para receber esse turbilhão de não é nem só de hates, né? Mas é de informações, de tudo, Sim. assim, de uma vez só. Então, e isso vazou, né? Como foi que vazou, né? Fica o questionamento também. Será que foi proposital? Será que vazou para vir à tona uma outra parte, um outro lado do Davi que a gente de verdade não conhece, né? Eu Uhum. confesso que a gente até tenta não falar aqui do Davi, mas ele literalmente sempre está no olho do furacão, né? É muito complicado isso. Sobre a exposição dele, ele insiste em falar que da privacidade dele ser invadida, né? Mas ele já deveria saber que a privacidade dele, a liberdade dele custou 3 milhões de reais, né? Então ele tem que Sim. cuidar e tem que se preservar um pouco mais sobre a comunicação dele também. Mas me colocando ainda mais no lugar da Tamires, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Aí eu imagino como deve estar essa menina. Também me coloco no lugar do Davi, como é que ele vai se apresentar agora, né, com assessoria que a gente sabe que não é tão profissional assim. Ele vai ter que buscar uma ajuda jurídica, né, forte, uma comunicação, uma assessoria de comunicação forte para poder se defender, literalmente. Eu acho que não é mais, a gente não está mais nem falando de polêmica, né? A gente está falando assim de um caso bem mais grave, né? Sim. Trazendo um pouco mais de informação aí para vocês, né? Tem muita gente questionando, essa sentença saiu hoje, né? Quando foi que saiu? Eu apurei aqui também com as minhas fontes que essa sentença não saiu hoje, que ela já saiu na segunda-feira, né? E que acabou vazando hoje, mas que essa medida protetiva já estaria valendo, então, desde da última segunda-feira. Hoje é sexta, né? Desde a última segunda-feira. E outra informação que também surpreendeu no que tinha ali na sentença é que falava que o Davi teria aparecido com uma arma, né? Ali nesse papel, nessa informação que vazou aí nas redes sociais, que a gente nem sabe ainda se realmente é a sentença da medida protetiva, mas diz que o medo da Tamires é porque o Davi apareceu com uma arma, né? Eu soube aí com fontes também que isso aconteceu com uma ligação, que o relacionamento deles era muito por telefone. E que o Davi queria falar com a Tamires a todo momento, e buscava e ligava, e parece que ela estava dormindo de madrugada, aí, segundo as minhas fontes, e foi quando aconteceu esse momento, e ela achou prudente registrar, né? Dar prints nisso e registrar esse momento, que eu acho que essas provas, que é o que ela diz aí quando as provas estão nos autos da justiça, acho que tem que ter essas provas lá, né, para que seja realmente concedida essa medida aí. Então, são algumas questões que a gente ainda está apurando, mas essas duas são curiosidades que foram levantadas aí. Como é que é essa história da arma, como é que apareceu essa arma e que momento saiu essa sentença. Então, trago aqui para vocês o que eu apurei até o momento. Eram as duas questões que eu acho que mais apareceram aqui no nosso chat, né? Porque muita gente falava como se trata de um relacionamento à distância, eles se encontraram poucas vezes, como que isso teria acontecido. Então, tá respondido aqui pelo Pazin. Esse documento que vazou tem também essa informação, né? Cheguei a ler ali, que ele teria, né, mostrado a arma para ela numa chamada de vídeo, que ele vinha fazendo muitas cobranças, né? Muito ciúme, era algo assim que vazava ali no texto, e as pessoas também falavam, né, sobre a data desse vazamento, né, então tem gente que fala, poxa, justo agora que ele saiu do contrato com a Globo, que ele fez uma publicidade, né, tão perseguindo o Davi, foi proposital, mas para essa medida ter sido concedida é porque, obviamente, não aconteceu hoje, né, só vazou hoje, mas já vem de outros dias aí.
Então é isso, é uma situação para a gente apurar mais, né? Apurar mais e trazer detalhes Com aos poucos. certeza. Todos fomos pegos de surpresa com essa informação, mas acho que esses detalhes aí já ajudaram bastante aqui a montar esse quebra-cabeça, Pazinho, porque até então a gente estava muito perdido, né? Sem saber o que é verdade e o que não é. E acho que vale a gente lembrar aqui também que o Davi, ele falou, né, nesse posicionamento dele aí, e a gente viu, até chegou a comentar aqui nos programas de Splash, que ele realmente estava fazendo um curso de tiro, né? Ele chegou a postar Sim. imagens ali, a gente até comentou, será que é interessante postar ou não? Porque vai dar polêmica, todo mundo vai ter alguma opinião ao ver uma pessoa ali com uma arma, né? Então teve muita gente que achou que já não foi muito prudente ele fazer aquela postagem, mas teve esse registro nas redes sociais dele, né? É justamente esse um dos argumentos dele, né? Quando ele nega, ele fala que por conta desse registro que teve aí, que muita gente foi contra, que as pessoas estão falando agora que ele apareceu com uma arma para Tamires. Então, ele também usa um pouco dessa postagem que ele acabou apagando para justificar o que seria, segundo ele, uma mentira, né? Então, assim, é muito difícil a gente entender ali o que realmente está acontecendo. É, eu sigo, como eu disse, tentando ouvir os advogados, que eu acho que é o que a gente consegue, né, nesse processo, já deve estar em segredo de justiça, como eles falaram, tentando ouvir a polícia para saber os próximos passos aí, que eu acho muito importante também. Mas, por enquanto, o que a gente tem aqui e traz para vocês é esses dois lados, né? O lado da Tamires, o lado do Davi e o que a gente viu desse relacionamento. Porque tem muita coisa que acabou sendo pública, que as declarações e os conflitos, a chegada a tentativa de chegada da Tamires a Salvador e a frustração de não ter ido, a gente acompanhou um pouco isso também, foi muito público tudo isso, né? É verdade, né? A Kera até chegou a comentar um pouco sobre isso, né? Que via alguns comportamentos ali que não eram legais, que parecia ser uma relação tóxica. É claro que a gente nunca vai saber os pormenores, né? A gente não conviveu, a gente acompanhava o Davi dentro do Big Brother, então tinha câmera o tempo todo. Agora, né, na vida aqui fora, não se tem. Então fica muito sobre o que cada um fala, é uma disputa de narrativas, muitas vezes, né? O Davi tem essa dificuldade também, às vezes, para se expressar. Tanto é que nesse posicionamento foi o que o Pazin falou, fica meio em aberto. Ele está negando que existe a medida protetiva, ele está negando que teria acontecido algo com a Tamires, fica em aberto, né? Então, tudo isso acho que só complica ainda mais e por isso que ele está envolvido em tantas polêmicas nesse pós-BBB, né? Mas eu espero que essa história tenha um desfecho e que seja positivo, né? Que a Tamires, que acho que todos sofrem com isso, mas acho que para a Tamires ainda tem um peso de, primeiro, ser a mulher, né? E o segundo ponto de estar exposta de uma hora para outra, assim, caiu de paraquedas, porque o Davi, ainda que a fama seja uma novidade, teve um tempinho de preparação, né? Ele esteve ali no Big Brother, saiu e tal. Com a Tamires foi depois do São João da Thay ali, e do nada que deu esse boom, todo mundo querendo falar com ela. Até naquele dia da entrevista ali, da situação do termômetro, né? Que repórteres param a moça ali no aeroporto. Dá para sentir o nervosismo dela, né, Pazinho? Dá para sentir totalmente, assim. Eu quero até evitar opinar muito sobre isso, porque eu acho que realmente exige uma apuração, mas eu queria deixar um conselho aqui, principalmente para torcedor, para torcida, que eu sei que veio ver a nossa notícia, que veio ouvir o que a gente tem para falar. Cuidado, não se envolvam, né? Sabe? Não tem mais a ver com o que foi a torcida do Davi. Não é mais o Davi do BBB que vocês acompanharam e que torceram e que ganhou e que todo mundo, né, curtiu, a torcida curtiu muito ele ter ganhado. A gente está vendo aí supostamente um novo Davi, um outro lado do Davi, porque nenhuma pessoa tem um lado só, né? A gente está vendo um outro lado ali que não tem a ver com o que a gente viu no BBB e que acho que as torcidas têm que ir com muita calma nessa hora. Porque eu sei que a tendência é tentar proteger o Davi, tentar cuidar do Davi, e é admirável, porque a torcida faz isso mesmo. A Keline passou pelo BBB, ela sabe disso, que a torcida abraça, assim. Mas eu acho que é a hora de muita calma nessa hora, sabe? De não se envolver, de não ficar comprando briga nas redes sociais, porque a gente tem que tentar ouvir. Se virou saiu da nossa brincadeira do entretenimento, saiu daquela nossa brincadeira gostosa de ter uma torcida por alguém de reality e foi agora para um caso de polícia. Então a gente tem que deixar que a polícia resolva isso sem as torcidas se envolverem. Esse é um conselho que eu gostaria de deixar aqui para esses apaixonados pelo Davi, que a gente sabe que são muitos.
Nossa, Exatamente, eu Pazinho, concordo com você. perfeito. Perfeita colocação, assim, tirou as palavras da minha boca. Porque realmente a gente está aqui para analisar, acaba que fica um pouco mais acalorado, cada um dá a sua opinião, mas em relação aos fãs, né, a torcida que torceram por ele, que estava ali no BBB, aquele Davi do BBB, apesar, né, de que a gente acompanhou 24 horas, a gente tinha hora que torcia para ele, tinha hora que não concordava com o que ele falava e tá tudo bem, mas controlem os ânimos, né? Controlem os ânimos e realmente, assim, analisem por outro ponto de vista, né? Não comprar tanto essa briga. Pazinho foi perfeito, assim, na sua É colocação. porque o que rola muito são duas questões, assim, os fãs que querem provar a todo custo que eles não erraram ao defendê-lo no BBB, né? E as pessoas Sim. Isso. que querem também provar que eu não torcia por ele estava errado, viu? E eu acho que a gente tem que tratar isso com a seriedade que tem. Não é mais uma disputa de torcida, não é provar que você sempre esteve Exato. certo. Não, é torcer para que tudo fique bem e que a justiça seja feita e falar com a seriedade do assunto, né? A gente opina É muito isso. sobre as fofocas, mas agora não é uma fofoca, é um caso de polícia. Então, às vezes, nem cabe também a própria opinião da gente. A gente está aqui mais para expor os fatos, trazer as informações, né? Vamos dar uma Sim. olhada no superchat, que eu vi que tem gente comentando esse assunto aqui. Bora Vamos. ver? Olha só, Bianor Teodósio mandou cincão pra gente. Temos um padrão de comportamento de Davi em relação às mulheres. Como tratava as mulheres no BBB, como tratou a ex-mulher e agora com essa moça. Tá aqui então o posicionamento do Bianor, né, o comentário dele. Temos mais mensagens sobre esse assunto? Só esse